Padre Vinícius, queridos irmãos e irmãs, dando continuidade ao nosso estudo. Deus nos criou numa posição de autoridade. E esse fato precisa repercutir na nossa vida interior. Nós lemos, por exemplo, no Salmo 91. Todos conhecem o Salmo 91, praticamente de cor. Aquele que habita sob a proteção do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Aquele que habita sob a proteção do Altíssimo. Habitar na proteção do Altíssimo significa ter os pensamentos elevados em Deus. Significa subir para essa posição em que nós encontramos o Deus de quem diz São Tiago, no qual não há sombra de variação. Há uma paráfrase da Bíblia que é a chamada The Passion Translation, uma tradução americana muito interessante, e ela traduz esse versículo assim: quando me sinto entronizado sob a sombra do El Shaddai, estou oculto na força do Deus Altíssimo. Essa é a nossa posição. Essa é a posição que, se nós fôssemos pessoas de oração, nós ocuparíamos. Essa mesma tradução diz o Salmo 18, versículo 19: seu amor abriu caminho e ele me levou a um lugar lindo e amplo. Ele me resgatou, porque o seu prazer está em mim. Que maravilha quando eu ocupo essa posição, esse lugar lindo e amplo. Quando, de fato, meu coração está em Deus. Salmo 26, 12. Entre os adoradores louvarei ao Senhor, pois estou seguro e protegido por sua causa. Entre os adoradores, vejam que a adoração, para nós, é uma questão de saúde mental. É uma questão de sobrevivência nesse mundo cheio de contradições, de ameaças e de perigos. Justamente porque é na adoração que eu elevo os meus pensamentos, que eu olho esse Deus imenso, grande, todo-poderoso, e habito nele. Quando, na oração de adoração, eu expresso a grandeza de Deus, tu és grande, tu és santo, tu és poderoso, tu és magnífico, os meus olhos estão cravados em quem Ele é, isso faz com que o meu pensamento seja elevado a essas alturas em que, de fato, eu estou seguro. Esse deveria ser o nosso ambiente. O ambiente habitual em que nós vivemos. Porém, a verdade é que essa posição pode nos ser roubada. Nós temos, logo no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, uma afirmação muito intrigante acerca de Judas. Diz, versículo 20: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Essa frase fala de uma posição perdida. De fato, Judas estava anteriormente como discípulo do Senhor, como apóstolo do Senhor, numa posição segura, mas ele trocou essa posição pela traição,
pela iniquidade, pela transgressão. E foi exatamente o que aconteceu com toda a nossa raça humana. A Escritura nos diz que Deus nos criou numa posição de autoridade. Isso está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Deus disse ao homem e à mulher: dominai sobre os peixes do céu, sobre as aves, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo ser vivo que rasteja sobre a terra. Eu vos dou sobre a terra inteira toda a erva que dá semente, todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para que vos sirvam de alimento, todos os animais selvagens, todas as aves do céu e tudo que rasteja pela terra. A tudo que tem sopro de vida, dou toda a erva verde como alimento. E assim foi. Deus colocou o homem numa posição de autoridade, na posição de alguém que, como rei, veio para governar a terra. Mas o que aconteceu? O homem trocou a autoridade pela transgressão. E o que acontece? Quando o homem peca por indução de Satanás, este cenário se inverte. Deus diz ao homem: maldito seja o solo por tua causa, porque comeste do fruto que eu te ordenei não comer. Dele te alimentarás com sofrimento todos os dias de tua vida. Espinhos e matagal ele te produzirá, e tu alimentarás as ervas do campo, e tu te alimentarás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo do qual foste tirado, porque tu és pó, e ao pó hás de voltar. Ou seja, quando o homem troca a sua posição de autoridade pela desobediência, pelo pecado, ele faz o mesmo caminho que depois se irá materializar em Judas. Ele perde o seu lugar, ele perde a sua habitação. Ao invés de habitar no esconderijo do Altíssimo, nesse lugar seguro, à sombra do Onipotente, ele passa a estar exposto a todos os perigos. A desobediência de Adão afetou todas as gerações e afetou a terra. Porém, como Deus havia dito à serpente no mesmo capítulo 3, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Cheio de intensidade e compaixão, ele, nos dias de sua vida terrena, dirigiu prece Jesus recusa a tentação, dizendo: adorarás ao Senhor teu Deus, só a Ele servirás. E esta recusa levou-o até a morte, levou-o até o Calvário. E o que acontece? Depois que nosso Senhor morre e ressuscita,
Lá no final do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, ele diz aos seus apóstolos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Pela sua obediência, Jesus recuperou a autoridade que havia sido perdida pela desobediência de Adão. Pela sua obediência, ele retoma a autoridade nas suas mãos e diz: agora, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. É como se ele dissesse: portanto, eu vou-la transfiro. Eu dou a vós. Ide. Ide por todo mundo. Mais uma vez, é como se aquela cena do Gênesis se repetisse depois da redenção consumada. Ele diz aos apóstolos: eu dou o mundo inteiro para vocês. Podem ir. Preguem. Batizem. Façam tudo aquilo que eu lhes mandei fazer. Porque eu restaurei, pela minha obediência, a vossa autoridade. Isso é tão forte que São Paulo diz na carta aos Efésios algo grandioso. Ele diz que ele ilumine os olhos do vosso coração para que conheçais a esperança a qual ele vos chama, a riqueza da glória que ele nos dá em herança entre os santos, a extraordinária grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa em favor de nós que cremos. Esta força Deus a exerceu no Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, potestade, poder e dominação, ou qualquer outro título que se possa nomear, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica em todas as coisas. E um pouco mais adiante, São Paulo nos afirma que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele diz: ressuscitou-nos com ele, e com ele fez-nos sentar nos céus em Cristo Jesus. O esconderijo do Altíssimo agora nos é acessível, porque nós podemos nos assentar nos céus em Cristo. Nós podemos viver assentados nos céus em Cristo. Ele restaurou a autoridade perdida, mas não apenas isso. Nele, ele quer que nós exerçamos essa mesma autoridade, estando nele acima de todo principado, de toda potestade, de toda dominação, ou de qualquer outro título que se possa nomear. Esta é a tua posição, nos céus, acima de todas as potestades. Nós precisamos aprender que esta posição é extremamente ameaçadora para o inferno. Tudo que o diabo quer é deslocar você dessa posição. E muitas vezes ele consegue. Seduzindo, através do pecado, a nossa alma, para que nós troquemos o mais de Deus pelo menos que ele tem a nos oferecer. Essa, por exemplo, é a história de Davi. Nós lemos no capítulo 9 do segundo livro de Samuel,
aliás, no capítulo 11, a queda de Davi com Bersabeia. Como ele cai em adultério com aquela mulher. Diz a palavra que, logo no capítulo 12, que o profeta Natã foi até Davi depois do acontecido e diz: porque desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que é mal aos meus olhos. Feriste a espada Urias o heteu, tomaste sua mulher para ser tua, e fizeste-o morrer pela espada dos amonitas. Por isso, a espada jamais se afastará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias. Assim diz Yahvé: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti. Tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos e as darei a outro, que se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas, eu, porém, farei isso diante de todo Israel e à luz do sol. E o profeta conclui: porque deste ocasião aos inimigos do Senhor de blasfemarem, por causa disso, o teu filho morrerá. E o filho dele morre exatamente naquele dia. Depois disso começa a desgraça na casa de Davi, todo o drama, pelo drama de Amnon, Tamar, Amnon violenta Tamar, que era sua meia-irmã. Absalão depois mata Amnon, se revolta contra Davi, faz uma insurreição contra Davi. Isso fará com que Davi fuja do seu filho. Ele será amaldiçoado por Semei. Depois, Absalão acaba morrendo de maneira trágica. Davi chora. Enfim, uma tragédia. Por quê? Tu deste lugar ao inimigo. Tu deste lugar ao inimigo. Irmãos, quando nós não obedecemos a Deus, nós damos lugar ao diabo. Não adianta buscar oração de cura, de libertação, de nada. Se você não está disposto a obedecer a Deus, você já deu lugar ao diabo. Nossa, padre, então isso significa que qualquer queda minha, então agora eu estou exposto. Bom, arrependa-se logo, né? Seja muito ágil para se arrepender. Procure andar na presença de Deus. Porque há muita coisa que está em jogo. E nós não podemos brincar. Nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha espiritual. Há uma luta sendo travada. E como nós queremos nos expor a riscos, e às vezes não são apenas riscos de pecado contra a carne, não. Às vezes são riscos de pecado contra a fé. Você fica lá consumindo coisas que não são de Deus, dando ouvidos a pessoas que professam falsas doutrinas, frequentando ambientes duvidosos, andando em companhias um pouco discutíveis. Cuidado. Talvez você mesmo esteja abrindo a tua porta para que o diabo entre e faça festa. Conheço muita gente que brincou com fogo e se queimou. Muita gente que se desviou. Muita gente que perdeu a fé. Muita gente que abraçou o pecado como estilo de vida. Começou bem, andava na graça, mas vacilou, o demônio entrou e fez a obra de destruição, fazendo perder tudo o que tinha. Nós temos que andar em reverência. Nosso coração precisa se inclinar a Deus e entender que
Não existe mágica no reino dos céus. Algumas pessoas têm uma visão um pouco supersticiosa das coisas. Acham o seguinte: eu vou fazer uma novena, eu vou fazer um cerco de Jericó, vou fazer uma promessa, e aí Deus vai me ajudar. Meu querido, se você não se ajuda, se você não anda na graça, você pode até resolver este problema, para depois vir um pior e te arrasar. Isso tudo é muito sério. Não basta a revelação da autoridade. Algumas pessoas entendem a autoridade como uma espécie de encenação. Agora eu tenho autoridade, vou gritar com o demônio. Não é isso. Não basta a revelação de uma posição de autoridade. É preciso ter um caráter que sustenta essa posição. Se nós não tivermos um caráter que sustente essa posição, pode vir toda a revelação do mundo, vai entrar em vaso roto, a unção vai se perder, não vai adiantar nada, porque Deus trabalha no nosso caráter. Nós temos na primeira carta de São Paulo a Timóteo, ou melhor, na segunda, um testemunho muito bonito que ele faz desse seu discípulo. Ele diz: recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e que certamente habita também em ti. Na carta aos Filipenses, São Paulo elogia Timóteo, como fez ele com poucas pessoas. Ele diz: espero no Senhor Jesus que eu em breve possa enviar-vos Timóteo, para que eu também me reconforte com as notícias que tiver de vós. Não tenho nenhum outro com igual disposição e que sinceramente se interesse por vós. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Ele, porém, vós sabeis que prova deu. Como um filho junto do Pai, ele se pôs comigo a serviço do Evangelho. Vejam o caráter de Timóteo. Nós precisamos entender que o Pai procura em nós não poder, mas caráter. É isso que ele busca em nós. Algumas pessoas dizem: nossa, eu quero ser usado por Deus. Preste atenção no que você diz. Talvez você já tenha sido traído alguma vez na sua vida. E aí, depois de cair das nuvens por causa da traição, você tenha dito: eu me senti usado. Como é ruim quando a gente se sente usado. Deus não faz isso conosco. Ele não nos usa dessa maneira, como alguém que usa por um tempo de utilidade e joga fora. Deus não faz isso. Deus transforma o nosso ser. Ele nos usa enquanto nos transforma. Ele nos dá a unção na medida em que há suportação no nosso caráter. E isso é muito importante nós sabermos. Porque, vejam, algumas pessoas dizem: nossa, eu queria tantos dons do Espírito Santo. Por que Deus não me dá esse dom, não me dá aquele outro dom? Escute, a maturidade espiritual não está em exercer um dom específico. Não. Quando Deus quis falar, Deus usou uma mula na história de Balaão. Deus falou com Pedro através de um galo que cantou 3 vezes. Deus não tem problema nenhum de usar
alguém que de fato queira ser ou possa ser usado por Ele. A questão não é essa. A questão não é poder, é caráter. Eu tenho que ter o meu caráter transformado pelo Evangelho. Eu preciso ter o meu caráter verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo. Vejam, no capítulo 11 de João, o evangelista diz que Caifás profetizou. Caifás foi o homem que mandou matar Jesus, que orquestrou a morte de Jesus. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 15: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que expulsamos demônios? Senhor, Senhor, não foi em teu nome que fizemos milagres? Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? E ele lhes dirá: grande coisa, em verdade vos digo, eu não vos conheço. Por quê? Você pode fazer qualquer espetáculo pirotécnico que você quiser. Já vi muita gente que foi usada por Deus nesse sentido, de operar em dons e carismas, mas que não tiveram caráter e não suportaram a força da unção de Deus. Caíram. Porque não estavam estruturados num caráter conforme o Evangelho. Por isso nós precisamos ter um relacionamento correto com Deus. Como é que eu sei que eu sou um homem de Deus? É pela minha vida com Ele. É se eu sou um homem de oração. É se eu gasto tempo com a presença dEle. É se eu cultivo a intimidade com Ele. Caso contrário, não adianta. Eu vou me perder. A igreja não é um palco, isso aqui não é um teatro. Eu não estou aqui fazendo uma representação. Nós não estamos no espetáculo. Isso aqui é coisa séria. Por isso, a nossa seriedade na nossa comunhão diária com Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Porque Santo Afonso Maria de Ligório dizia: aquele que faz oração mental, ou seja, meditação, aquele que mergulha na oração de intimidade, para de pecar. E ele diz: só há duas possibilidades. Ou ele para de pecar, ou para de orar. Está vendo porque muitas vezes você não quer orar? É porque o pecado te seduz, você está, na verdade, com a sua sensibilidade ainda afetada pela atratividade do pecado, é aquilo que te encanta, é aquilo que te seduz. Aí a sua alma fica seca, árida, não tem vida interior, não consegue falar com Deus, não consegue ter intimidade com Deus, e nem adianta, porque como você vive do lado de fora, vive atento a mil e uma coisas que acontecem no mundo, como é que você vai se recolher para experimentar a presença de Deus? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque oração não é uma questão de parar para rezar. Oração é uma demanda existencial. Você começa a orar, Deus começa a exigir transformações na sua vida, Ele começa a operar transformações na sua vida, você precisa fazer sacrifícios, renúncias, e é na medida em que você vai crescendo na vida interior, que Deus vai se revelando a você. Contudo, não basta orar, nós temos que ter atitude. Um dos textos do Novo Testamento que me parecem mais bonitos é a carta de Judas. É uma carta tão pequena, mas aqui ele diz: amados,
estando todo empenhado em escrever-vos a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de mandar-vos uma exortação a fim de lutardes pela fé que vos foi transmitida aos santos uma vez para sempre. Nós temos que lutar. Não podemos ser negligentes. Muitas vezes nós precisamos fazer certas coisas, tomar certas atitudes na nossa vida. Nós temos que cortar fios, nós temos que aparar arestas, nós temos que mandar certas pessoas para fora da nossa existência, porque estão nos levando para onde Deus não quer. Nós temos que fazer seleções que são importantes, nós temos que ter conversas sérias, conversas muito sérias, mas nós preferimos empurrar com a barriga. Tem gente que é assim, vai adiando, amanhã eu falo, amanhã eu converso, depois eu vejo isso, depois aquilo outro. Passa 20 anos e a pessoa não falou nada, não fez nada, não tomou as atitudes, foi só enrolando, e a vida ficou parada. Veja, muitos amam a Deus, mas evitam o confronto. E tem medo do confronto porque são vítimas da intimidação. Estão intimidados. Estão recuados, não querem falar, não querem conversar, têm medo de que coisas ruins aconteçam, né? Por exemplo, às vezes uma atitude precisa ser tomada até dentro de uma igreja. E a gente não toma porque fica com medo. Não, o que pode acontecer? Pode dar esse resultado, pode dar aquele outro, pode dar... E aí as coisas não são feitas. O que acontece? A igreja apodrece. Porque aquilo que deveria ser feito não é feito. Um grupo apodrece, uma família apodrece, uma empresa apodrece, porque é necessário dizer não a Jezabel. É necessário fazer com que o mal seja tirado pela raiz. Mas a gente não tem coragem. Fica sempre adiando a atitude que tem que ser feita agora com autoridade. Se você identifica esse medo em você, se você sente que você precisa parar de adiar, de sempre deixar para depois, sempre deixar do lado, você tem que tomar atitudes. Então, o ensino dessa semana vai trazer uma diferença muito grande para o seu coração. Porque justamente a intimidação faz muitas pessoas permanecerem em cativeiro. Quantas vezes? Eu já vi, por exemplo, um caso. Tinha um rapaz que estava seduzido por uma véia. Por incrível que pareça, isso acontece. Eu falei, o que você está fazendo com essa véia, meu filho? Ah, é que eu tenho dó, é que não sei o quê, é que não sei o que lá. Eu falei, que dó o quê? Bota essa véia para correr. Aí eu fiquei lá encorajando, até que tomou uma atitude. Aí a véia começou a chorar, começou a espernear, está viva até hoje. Resumindo, foi a melhor coisa que ele fez. Mas por que ele não fazia? Vítima de intimidação. Está paralisado. Não consegue fazer a vontade de Deus porque não está no esconderijo do Altíssimo. Aí fica amarrado a uma situação. Quantas pessoas ficam amarradas, por exemplo, afetivamente, ao invés de deslanchar e abrirem cenários novos, perspectivas novas, ficam lá enterrados no passado, que tem medo de se desligar, que tem medo de perder. Não tenha medo de perder. O que é teu, você nunca vai perder. Você só vai perder aquilo que não é teu. Não tenha medo. Você precisa ter atitude.
Parece alguns cantores, né? Que tem a introdução da música e quando chega a hora de cantar, fica com medo, perde um compasso. Muitas pessoas vivem perdendo o compasso da vida, estão andando em descompasso com Deus, porque não fazem aquilo que tem que fazer. Meu querido irmão, receba a coragem do Espírito Santo, porque o maior responsável pela sua vida, abaixo de Deus, é você. E se você não tomar as atitudes que precisam ser tomadas, a sua vida não vai andar. Que o Senhor nos ajude e que Ele nos tire debaixo de toda e qualquer intimidação.